Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. Se você ainda não nos conhece, esse é o canal Dentista nos Estados Unidos. Hoje nós vamos falar sobre 3 pontos fundamentais que você precisa fazer para conseguir revalidar seu diploma de odontologia nos Estados Unidos. Fique ligado! Por favor, presta bastante atenção porque o assunto é bem sério hoje. Isso pode determinar o sucesso ou a frustração do seu projeto. É verdade, a gente vai compartilhar com vocês 3 pontos que a gente acredita que ser fundamental. O primeiro ponto é: encare esse processo com profissionalismo. Quando a gente encara algo com profissionalismo, a gente dedica atenção, dedicação, Foco, determinação. para que o projeto dê certo, não é isso? Quando a gente vai construir uma casa, a gente encara isso, apesar de ser algo prazeroso, a gente encara isso de uma forma profissional, para que realmente dê certo, né? Quando você vai construir uma casa nova, como montar uma clínica odontológica nova, ou então, não sei, fazer um mestrado, um doutorado, é algo muito importante, é algo que vai dividir a sua vida, é um acontecimento que vai dividir a sua vida antes disso e depois disso. Sem dúvida. Então você vai precisar se dedicar. Com dedicação, a gente consegue fazer a coisa da forma correta, né? Porque afinal de contas, isso é um projeto familiar e profissional também. Então sua profissão vai mudar bastante depois disso, para melhor, né? Nós temos essa experiência tanto no Brasil quanto aqui. Então podemos afirmar categoricamente que a mudança vai ser bastante intensa, para muito melhor. E põe em mente que não é algo para você se dedicar só nos seus tempos livres ou só no final de semana, não. Se você fosse construir uma clínica ou abrir um novo negócio ou fazer um mestrado, isso ia exigir mais de você. Ia exigir seu tempo e sua dedicação. Então esse projeto é algo profissional. Um segundo aspecto que nós consideramos fundamental e está intimamente ligado com o primeiro é o planejamento. É isso. Para você se planejar, você precisa conhecer saber o que você vai fazer. Então, assim, tanto esse processo de revalidação quanto da imigração, eles têm diferentes etapas e eles têm muitas variáveis também. Então, assim, você precisa conhecer exatamente pelo que você vai passar para você poder traçar o seu plano. Traçando o seu plano, tanto familiar como profissional, se torna mais fácil você realizar isso e você não tem surpresas, né? Como foi o nosso processo? Então, a gente demorou, eu considero que a gente demorou muito, a gente levou 2 anos pesquisando lá no Brasil. A gente não conseguia arrumar todas as informações que eram necessárias. Era bastante difícil, parece um pouco fácil, mas tem muitas variáveis nesse processo e isso ia atrasando. E para algumas pessoas isso pode se tornar até: não, esse processo eu não posso fazer, isso é impossível ser feito. E na realidade não é isso. É porque falta uma peça do quebra-cabeça. Falta as informações. A pessoa acaba desistindo. Mas assim, se você tiver todo o passo a passo, se você souber o que você vai passar, é fácil você sentar e planejar. Eu vou fazer isso, isso e isso. Se a gente tivesse todas as informações necessárias antes, quanto tempo você acha que a gente levaria? Eu acredito que em 6 meses a gente teria vindo. Ou menos, talvez. Acho que era... É porque quando a gente não sabe o futuro, afinal de contas a gente colocou a nossa alma, a gente colocou a nossa família nesse projeto. E é difícil você tomar essas decisões se você não saber exatamente quais são os passos que vão ser seguidos, né? É isso. Então o planejamento é fundamental. Fundamental e as informações para que a gente se planeje. O terceiro ponto muito importante é a ajuda profissional. Você vai precisar de ajuda profissional para cada etapa desse processo. Não exatamente todas as etapas, mas para muitas delas. Um importante profissional que é necessário é um bom advogado de imigração que entenda como encarar um processo migratório para um dentista. Para um dentista, exatamente. Não basta ser um bom advogado. Alguém me sugeriu um bom advogado. Não, ele tem que ser um bom advogado de imigração e que já tenha feito e que já tenha tido sucesso com casos parecidos com esse. Que entenda. Nós, nesse processo de estudo, nós viemos dos Estados Unidos algumas vezes e consultamos advogados americanos aqui, em torno de 4 ou 5. E foi muito difícil encontrar o que entrou com a nossa causa e que tivemos sucesso. Tem até uma moça que comentou comigo nos comentários dos vídeos que ela já consultou 7 advogados e eles têm opiniões diferentes, então assim, ela não está se sentindo segura.
É verdade. Então a gente percebeu aqui nos Estados Unidos que um advogado de imigração ele gosta de seguir um único caminho e é impressionante, às vezes ele nem conhece o outro caminho a ser seguido. Então há profissionais competentes, gabaritados, idôneos que podem nos ajudar nesse processo. O segundo seria ajuda para o inglês. Né? Porque a gente estuda o inglês no Brasil, o que ajuda bastante o nosso dia a dia aqui, mas existe uma prova chamada TOEFL, que nós temos que passar por ela, ter uma nota mínima para conseguir seguir adiante no nosso projeto de revalidação, né? E aí o TOEFL, não basta você saber inglês. Tem americano que vai fazer o TOEFL e não atinge a nota necessária. É porque é uma prova de estratégia, tá, gente? Então, mesmo com o inglês mediano, intermediário, se consegue ter boas notas, se você tiver uma boa estratégia. Então a Priscila fez um bom curso pro TOEFL, preparatório pro TOEFL, e que ajudou muito ela. Me ajudou muito. Eu me considerava naquela época nível médio, assim, intermediário, ficando melhorzinho, né? E aí eu fiz o curso direcionado para o TOEFL e consegui tirar 86, que é uma excelente nota. É uma nota interessante, né? Para alguns cursos a gente precisa de notas maiores, para outros inclusive até menores, né? Então é basicamente isso, ajuda profissional para o inglês, preparatório para isso. Qual seria o terceiro ponto que seria importante? Você também vai precisar de profissionais para fazer traduções. Então, tanto para o processo de revalidação quanto para o processo de imigração, traduções de pessoas gabaritadas e que saibam fazer essa tradução direcionada para esses processos. E um quarto profissional que seria uma ajuda profissional para saber os passos para odontologia, né? Aí nós nos encaixamos na realidade, porque nós passamos por 2 vezes por esse processo e a gente não encontra dentistas que sejam dispostos a dar esse suporte para você, porque muitas vezes eles nem passaram por isso. Nem conhecem também. Nem conhecem. O projeto, os processos, eles mudam bastante de tempos em tempos. Então, nós estamos nos dedicando bastante a estudar, inclusive, opções, não necessariamente o que nós fizemos, né? Agora mesmo, nesse momento, está havendo uma mudança na prova dos boards e a gente está estudando direitinho para poder passar a informação correta para vocês de como vai ser essa prova. Outra ajuda interessante é por onde estudar para essas provas. Né? Tem lugares que te dão um estudo super direcionado. Assim. Tem lugares que você vai ficar estudando, perdendo tempo. Então tem que saber. Então, profissionalismo, com foco e determinação, planejamento e com conhecimento e ajuda profissional, ajuda de pessoas idôneas, sérias, capazes e que realmente querem o seu sucesso, é fundamental para esse projeto. Somado a isso, a tua motivação, tenha certeza que você vai realizar esse sonho, assim como a gente realizou. Pra gente demorou um pouquinho mais, mas você vai ter uma vantagem. Você vai ter tudo o que você precisa em 2 mãos para ter sucesso no seu projeto. É isso aí, fica ligado no nosso canal, se inscreve no nosso canal e ajuda a gente a difundir essa ideia. Compartilhe com seus amigos dentistas. Até breve.